tendo um momento reflexivo agora sobre essa batalha interna do ego, a nossa voz interior, que realmente é muito difícil lidar com isso. Eu sofro bastante, cara. Às vezes no trabalho eu passo por momentos em que eu fico me questionando sobre a minha presença ali, se as pessoas estão prestando atenção em mim no sentido de eu estar fazendo alguma coisa errada, e eu fico muito frustrado comigo. E aí eu começo a me questionar sobre tudo, né? Eu começo a me desmoralizar, a me martirizar. Eu, infelizmente, tendo esse erro de ser meio negativo comigo. E aí eu começo a entrar nessa batalha interna do ego, que é muito forte comigo, cara. Eu fico muito mal mesmo. Só que é aquela coisa, cara, um fruto da minha cabeça. Eu começo a ir a milhão nos pensamentos e realmente nem sempre é aquilo que é no exterior. A gente projeta muita coisa no mundo interior e geralmente aquilo é só uma fantasia da sua cabeça, a maioria das vezes. E eu acabo, como sempre, me frustrando. Eu erro muito, eu fico muito cansado na cabeça e as pessoas percebem isso em mim. Mas para melhorar isso é buscar autoconhecimento, ver que a gente projeta uma realidade que não é aquilo que tá dentro de você, cara. Não é a verdade. E esse é um problema meu. Essa batalha interna, dessa voz interna que sempre acaba rebaixando muito. Isso eu caio muito fácil, muito fácil. Quando eu tô no ambiente de trabalho, às vezes eu tô com muita gente. No ambiente que as pessoas começam a se olhar muito, eu fico meio nervoso pra dentro. Aquilo me afeta, né? Se eu não tenho nada pra falar, eu tendo a ir pra esse lado. E eu acabo ficando muito negativo. E eu acabo ficando triste, eu me frustro muito. Parece que eu tô precisando de atenção, mas eu não falo nada, fico na minha calado. Olha o cara voando. Eu espero que essa batalha em que vocês aí, a gente tem que aprender a ganhar isso, né? Porque, infelizmente, a gente tende aí, né? O ser humano geralmente depende da pessoa. Não vou generalizar. Cada pessoa, eu sou mais negativo, eu tendo aí pro lado negativo das coisas. Isso acaba me afetando. E na parte social, quando eu quero estar com pessoas, eu começo a ficar mais introvertido, eu acabo ficando calado, eu quero ficar na minha. Isso me afeta demais, é péssimo, péssimo pra mim. E é do nada, cara, do nada vem essa coisa de eu ter que ficar introvertido como se fosse obrigação. E eu preciso que alguém fale, oi, tá tudo bem? E quando a pessoa pergunta se tá tudo bem, eu fico mal. Eu falo que sim, né, mas não tá por algum motivo. E eu me ferro. E as pessoas percebem, isso é muito feio. Parece que é como se eu precisasse de alguma atenção, mas sem querer demonstrar isso. Tava de mudança esses dias, muito corrido, cara, fazer mudança gera muito estresse. Hoje eu queria falar um papo rápido aí, de um assunto que realmente pega muitas pessoas, que é essa briga interna com a voz interior, né, com o nosso ego. Eu sofro muito disso, essa vozinha que nos atormenta, o nosso ego, né? O ego, a gente tem que saber dosar isso. Eu acho que muitas vezes a gente deve ouvir a nossa voz interior, só que eu me policio muito para não deixar o diabinho tomar conta. Muitas vezes eu deixo ele dominar, eu fico muito triste quando tem algum problema interno, alguma coisa que tá me afetando. Eu tento sempre estar lutando com isso para não
deixar isso me dominar. Acho que todo mundo aí tem esse problema, né? Um pouco com essa voz interior. É normal, né? Nós somos humanos. Isso faz parte de nós, só que a gente tem que domar essa voz interior pra gente não ficar refém dela. Então vira e mexe, eu preciso acordar, olhar pra cima, ou olhar pra dentro, né? Melhor. E ver que aquilo não é real, aquilo é só uma voz interior que pode estar me afetando. Às vezes ela vai me fazer escolhas, só que eu preciso melhorar essa... Deixa eu atravessar aqui. Eu preciso melhorar isso em mim, porque eu acabo me afetando demais com isso. Eu deixo essa voz levar meus pensamentos. E aí, cara, é um desafio pra mim. Eu acho que o autoconhecimento, né, sobre nós é o que vai nos diferenciar quando a gente se encontra nessa situação de briga interna. A gente se pergunta, será que eu tô fazendo certo? Às vezes a gente se pergunta o que a gente deve fazer na vida. Graças a Deus eu tô me abrindo a novas possibilidades. Eu acho que a gente tem que sempre estar buscando conhecimento pra gente ampliar o nosso horizonte lá na frente, no nosso futuro. Olha que gostoso aqui. Olha os bichos. Os patos vêm tudo aqui pra essa região aqui, eles ficam berrando o dia inteiro, é muito engraçado. Buscar conhecimento é uma coisa que o povo perece hoje, né? Hoje em dia. A gente acaba se deixando levar pelas tentações. Tentações é uma palavra interessante. A gente vê na Bíblia, né? A gente fala que o diabo, ele é as tentações que nos rodeiam, né? Independente se você é religioso ou não. Acho interessante essa analogia que o cristianismo faz, né? Tentações é o que te influencia, te faz fazer as escolhas. E eu me pego muito todo dia, eu percebo isso ao redor. E a gente tem que ficar esperto, né? Nós não somos seres humanos que somos apenas levados aos nossos impulsos ou prazeres. Na vida a gente tem que fazer as coisas difíceis. Olha o bicho ali. A vida não é só de realizar nossos prazeres e ficar tudo bem. Não, a gente tem que passar pelos processos de autoconhecimento. A gente vai passar pelos desafios, claro. Ninguém diz que a vida é fácil. E como sempre eu comecei a entender que a gente precisa passar por sofrimento na vida para a gente ter um sentido maior. Uma vida só feita de conforto, 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 sem nenhum desafio, nos deixa para baixo. A gente fica com falta de propósito. A gente não tem essa dor no sentido de realizar algo difícil que nos faça conquistar algum objetivo. A gente tem que passar por um processo de aprendizado. Essa briga interior, ela é uma coisa fundamental para o ser humano evoluir a partir dos seus próprios desafios diários. E eu passo por isso muito. Como eu disse, cara, é muito difícil a gente domar o nosso cavalo interior. Para mim é muito desafiador. Eu realmente tenho que me policiar, porque se a gente se deixa levar pelas tentações, só pelos nossos impulsos, a gente acaba sendo vencido por isso. E é perigoso, né? Às vezes a gente pode ir para um lado mais negativo. Pessoas têm algum tipo de vício, podem ir para um caminho mais obscuro, né? A nossa voz interior, ela tá ali nos puxando para baixo às vezes. Mas é você quem escolheu fazer aquilo, né? Se você tem tendência a usar drogas,
Eu sei que é difícil falar isso, mas quem escolheu foi você. Eu sei que a gente tem tem a, como é que fala, abstinência, mas quem deu voz a isso foi você. Então a gente tem que tomar cuidado. É difícil, eu sei, imagino que não seja fácil para quem tem algum tipo de vício, mas quem vai domar o cavalo é você. A gente não pode culpar terceiros, porque a escolha é sempre do ser humano. Quem vai dar a voz ao cavalo manso, ao cavalo na ira, somos nós, é você aí. Então a gente precisa saber domar isso e primeiro entender o que é isso, né? Quando a gente está ciente dessa situação, quem vai dar a escolha somos nós. A gente que escolhe, não é o seu amigo, teu pai, o Estado. Não, é você, cara. Nós que escolhemos, nós que fazemos os nossos atos, e é isso. A vida é assim. Ou seja, escolhamos melhor nossa vida, tudo que a gente está querendo realizar. Eu vira e mexe, eu me pego nessa situação de tô fazendo a coisa certa, o que eu tô fazendo com a minha vida, eu tô realizando o meu sonho ou não. Eu vou dar voz para isso. Aí quem vai saber a resposta sou eu. Eu acredito que, principalmente na área, para mim, no âmbito profissional, saber escolher estar com as pessoas certas é fundamental. Ouvir e não ter medo de pedir ajuda, eu acho que é interessante. Quando eu digo pedir ajuda, pode ser numa tarefa, qualquer coisa. Eu não posso me deixar tomar pelos meus medos interiores, porque eu tenho vários. Pessoal já fazendo pesca aqui, pessoal que não sei como é que é. Tem esses barcos aí de pesca. A gente que escolhe as coisas que nós realizamos na vida. Qual cavalo você vai estar alimentando, quem escolhe é você, cara. Eu realmente preciso me policiar muito. Eu passo por desafios diários. Eu preciso sempre estar pensando, poxa, o que eu vou fazer? Essa briga do ego, né? Essa vozinha que nos atormenta. Todo mundo tem isso, cara. Não adianta a gente fugir dela. Acho que o que mais eu aprendi nos últimos tempos foi entender que a gente tem o poder de escolha sobre nós. Os nossos instintos mais primitivos, a gente tem disso, mas a gente tem a capacidade de escolher, de discernir. A gente vai agir igual animais ou como seres humanos. E é aí que mora a chave. Eu acredito que quando a gente começa a buscar mais conhecimento, autoconhecimento, entender sobre como o ser humano funciona de verdade, sob uma perspectiva ontológica, né, das questões que abordam os seres humanos, no caso, então a gente realmente tem que entender melhor sobre nós mesmos, e só você vai se conhecer melhor. Pra mim, à medida que eu comecei a estudar mais sobre logoterapia, entender um pouco sobre os clássicos da filosofia, isso ajuda demais a gente a entender melhor como a gente funciona. Porque quando a gente começa a ver que obras clássicas abordam questões humanas, o que define um clássico na filosofia são universais, que são perenes no tempo, emoções que as pessoas sentem, coisas que desde a era da Grécia Antiga os grandes filósofos já falavam, Sócrates, por exemplo, Platão, questões que abordam problemas humanos, questões que são universais, então que são perenes no tempo. Então isso
tá em nós, cara. A gente vai lidar com isso para toda a nossa pro resto da nossa existência. Cabe a nós saber discernir como lidar com isso. Filosofar sobre isso, né? Perguntar por que isso, por que eu tô sentindo isso, essa emoção. A gente tem emoções que às vezes a gente não entende muito por que tá acontecendo. E o melhor jeito é você se entender melhor, perguntar, falar com pessoas. Nossa, passa, né? A gente precisa se perguntar, né? Entender. Muitas vezes a resposta não vai vir, cara. Pra mim nunca vem. Não é toda hora que eu tenho a resposta, certo? Nossa, tá voando um monte ali, ó. Quem vai saber disso somos nós. Ninguém vai fazer nada por você. Então buscar o autoconhecimento, isso aí tudo é questão. Cada um vai precisar ter esse despertar dentro de você. Porque ninguém vai fazer nada por você, cara. Você precisa ter essa capacidade e humildade de se entender como pessoa e ó, vou seguir nisso, vou fazer isso. Preciso me fazer um acompanhamento, pedir ajuda, quem sabe um acompanhamento terapêutico. 5 horas já tá abrindo todo o tempo aqui, o sol já sai. Bom, acho que vocês estão vendo aí no fundo, né? Nascer do sol ali. Eu sempre procuro me expor à luz solar de manhã, porque isso acorda, cara. É a melhor coisa que você pode fazer. Manhãzinha gelada. Logo logo eu vou pro trabalho, vou fazer meu almoço, já tô indo trabalhar. Então acho que era isso hoje, gente. O vídeo aqui foi mais tranquilo. Saí rapidinho de casa pra gravar aqui pra vocês, trocar essa ideia. Vou voltar com uma frequência com meus vídeos, se Deus quiser. Se você esteja triste aí, passando por um momento desafiador, se quiser compartilhar aí, por favor, deixa nos comentários. Adoro ouvir histórias de outras pessoas, que isso me ajuda também. Eu acredito que em redes sociais a gente precisa compartilhar, né? O que a gente pensa, que possa agregar aos outros. Eu procuro fazer isso aqui então, com vocês. Quem tiver interesse em compartilhar algum pensamento, alguma experiência, vou ler como eu leio tudo e sempre procuro responder quando eu consigo. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui mais um vídeo. Se Deus quiser, até o próximo. Valeu.